Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula. Eu sou Andreia, sou professora de arte e hoje nós vamos falar sobre uma técnica da fotografia, sobre o Light Paint. Vamos lá para a nossa tela? A criação e a utilização do Light Paint, você já ouviu falar? É uma técnica de pintura com a luz. Essa técnica que traz aí todo um efeito de luz na sua fotografia, como se fosse literalmente uma pintura. Vamos entender aqui como que é feita essa técnica, sem precisar de um editor. O que é o Light Paint? A tradução de Light Paint para o português é pintando com a luz. Só pelo nome podemos ter uma ideia do que se trata. Essa técnica é pouco complexa, mas muito útil, o que causa um efeito visual incrível na fotografia, permitindo o fotógrafo muitas experimentações e composições únicas. O resultado dessa técnica é de tirar o fôlego do espectador e é perfeita para quem adora fotos criativas e inovadoras. Observem aí nessa imagem um pouco e uma experimentação também sobre o Light Paint. Traz todo esse efeito apenas com algumas técnicas. Mas de onde veio essa técnica? Quem inventou? Quem foi o primeiro a experimentar isso? As primeiras fotos em Light Paint de que se tem conhecimento foram feitas por Etienne Jules Marey e Georges Demine, dois inventores franceses. Mas o primeiro registro de seu uso artístico na fotografia foi em 1935 pelo pintor e fotógrafo americano Man Ray. Então, a gente pode observar aí dois experimentos do Man Ray, onde ele utiliza, né, feixes de luz, aí trazendo esse efeito do Light Paint com essa fotografia, trazendo aí um pouco da característica da fotografia abstrata. Por trás da imagem, Picasso desenha com luz. Então, o que acontece? Em 1949, depois desse experimento do Man Ray, veio Pablo Picasso com essa experimentação. O que acontece? Um fotógrafo chamado John Milne, ele fez uma entrevista com Pablo Picasso, né, no sul da França. E ele, conversa vai, conversa vem com o Pablo Picasso, ele mostrou o Pablo Picasso uma experimentação, a qual ele fez com o fotógrafo, aliás, ele era fotógrafo, ele fez fotografias de patinadores no gelo. Esses patinadores, eles tinham luzes no patins deles. Então, ele mostrou esse efeito que causava na fotografia essas luzes, e Pablo Picasso logo chamou para fazer uma experiência com os seus desenhos, igual como nós vamos ver nessas fotografias aí nesse vídeo. Então, Picasso deu a Milne 15 minutos para tentar o experimento. Ele ficou tão fascinado com o resultado que pousou para 5 sessões, projetando 30 desenhos, entre eles centauros, touros, perfis gregos e a sua assinatura. Milne tirou suas fotos em uma sala escura, usando 2 câmeras, uma para a vista lateral e a outra para a vista frontal. Esta série de fotografias ficou conhecida como Desenhos de Luz de Picasso e foi feito com a luz elétrica em uma sala escura. Na prática, as imagens desapareciam ali quando elas eram criadas, mas foram ali eternizadas com as fotografias lúdicas e hipnóticas de Milne. Mas como que podemos criar? Será que só artistas, fotógrafos profissionais podem estar criando esse tipo de pintura, esse tipo de fotografia, pintando com luz? Não. No Light Paint, a fonte luminosa ela é usada para interagir com o assunto a ser fotografado, em um cenário predominantemente escuro. Assim, juntos eles formam a composição final da foto, uma mistura interessante de realidade com ilusão.
Enquanto a câmera permanece parada, com o foco no assunto, o fotógrafo se movimenta pelo cenário, iluminando determinadas partes com uma fonte de luz, que pode ser uma lâmpada comum, uma lâmpada LED ou uma lanterna. Então, basicamente, para fazer essa fotografia com o Light Paint, com essa técnica, é preciso um ambiente escuro, o celular com a configuração, né, na longa exposição, roupas pretas e uma fonte de luz, que pode ser uma lanterna, pode ser qualquer tipo de luz. E aí você vai conseguir fazer todo esse desenho e ter a sua foto em Light Paint. Vamos ver aqui detalhadamente esses materiais necessários. Câmera, como que tem que ser essa câmera? Para fazer a captura da imagem, como eu já falei, não precisa ser uma câmera profissional. Ela pode ser uma câmera do próprio celular. 2, tripé. Essa aqui é muito importante, porque o tripé precisa ser firme para que a câmera permaneça estável durante todo o ensaio. Então, a câmera ela não pode ter nenhum tipo de balanço, porque a movimentação ela será feita com a luz. Então, a câmera precisa estar estática. Uma fonte de luz. A luz pode ser proveniente de uma lâmpada LED, lanternas ou até mesmo a luz do seu celular. Então, esse movimento, todo esse desenho, até aí quando a gente consegue ver nesse exemplo da imagem, ela vai ser a partir dessa luz. 4, roupa escura. Se a ideia for destacar o desenho, é importante usar uma roupa escura para você não aparecer na foto. Existem 2 processos aí para você fazer o Light Paint. Aparecer na foto, como aí a gente tem esse exemplo, né, que você vai ter um ambiente escuro, mas nem tanto, porque vai ter uma luz ali para o personagem. Mas se você quiser destacar somente o desenho feito pela luz, é importante que você esteja com uma roupa totalmente escura para ser destacada essa luz, e não o personagem, né? E 5, um aplicativo de Light Paint. Esses aplicativos, eles existem para você, já específico para fazer esse tipo de foto, mas ele não é extremamente necessário, ele é opcional, na verdade ele já vem configurado para você fazer a foto, mas na própria câmera do celular você pode configurar para fazer esse tipo de foto sem necessariamente baixar um aplicativo. E aí a gente vai ter um vídeo exemplificando. Você gosta de pintar? Quais são os materiais de pintura que você conhece? Já imaginou como seria pintar usando apenas a luz? Para fazer pinturas com a luz ou light painting, você vai precisar de um celular com câmera e acesso à internet, uma lanterna ou mais, papel celofane, crepom ou tecidos coloridos. Na loja virtual do seu celular, busque pela palavra Light Painting. Escolha o aplicativo gratuito de sua preferência e faça o download. Encontre um espaço que possa ser completamente escurecido. Use cobertores ou o que tiver em mãos para vedar a entrada de luz. Quanto mais escuro, mais interessante o resultado. Prepare as lanternas. Você pode mudar as cores da luz, cobrindo-as com papel celofane, crepom ou tecidos coloridos. Posicione seu celular em um lugar fixo. Ele não pode se mexer durante a experiência. No aplicativo, clique no disparador. Diante da câmera, comece a se movimentar com a lanterna. Quanto mais movimentos com o corpo você fizer, mais incríveis ficam as imagens. Compartilhe por fotos nas redes sociais usando a hashtag CCBB Educativo em Casa. E aí, será que você consegue fazer esse treinamento aí na sua casa, na sua escola e fazer uma fotografia com Light Paint? É bom tentar, né? Vamos agora para a nossa atividade para a gente treinar o que a gente acabou de estudar sobre Light Paint, ver se vocês estavam prestando bem atenção aqui nos conceitos. Vamos observar as afirmações a seguir sobre a técnica de Light Paint e marcar verdadeiro, V para verdadeiro ou F para falso. Vamos aqui analisar. O Light Paint é uma técnica
fotográfica realizada em ambientes bem iluminados para destacar as luzes. Então, essa afirmação aí, ela é verdadeira ou ela é falsa? O light paint, ele precisa ser em um ambiente iluminado? Pensem aí. Afirmação 2. O fotógrafo deve movimentar a luz enquanto a câmera permanece parada. Então, nós vimos aí, né, qual é desses dois que precisam ficar imóveis. E não é o fotógrafo. Aliás, será que é a luz, o fotógrafo ou é a câmera? Pensem aí. A técnica de light paint permite criar composições únicas, misturando realidade com a ilusão. A gente viu que a gente pode conseguir fazer vários tipos de ilusão através da luz, vários tipos de pinturas, inclusive as abstratas. As roupas claras são ideais para quem deseja destacar o corpo nas fotos de light paint. Vamos ver aqui o nosso gabarito. Então, a primeira afirmação, ela é falsa. O light paint é uma técnica fotográfica realizada em ambientes bem iluminados? Não. Ele precisa ser em um ambiente escuro, justamente para destacar as luzes. Então, esse ambiente, ele precisa ter pouca iluminação para dar destaque à luz focal, que é lá a nossa LED, a nossa lanterna ou a própria câmera do celular. A segunda afirmação é verdadeira. O fotógrafo deve movimentar a luz enquanto a câmera permanece parada. Então, é muito importante isso. A câmera ela tem que estar parada, estática, enquanto se faz a movimentação, né, da luz, que é esse efeito que vai dar aí o light paint. A terceira afirmação, a técnica de light paint permite criar composições únicas, misturando realidade com ilusão. Então, isso é muito verdadeiro. A ideia é trazer essa ilusão e misturar com a realidade e trazer esse efeito real, sem precisar de uma edição de vídeo. A última, as roupas claras são ideais para quem deseja destacar o corpo nas fotos de light paint? Não, aqui o foco é a luz, a pintura com luz. Então, o foco aqui é a luz e não as roupas. As roupas precisam, né, estar em segundo plano. Ali a roupa de quem está manuseando a luz precisa ser uma roupa escura e não clara. Então, essa afirmativa é falsa. Segunda pergunta, quem foi o primeiro artista a utilizar o light paint com fins artísticos, de acordo com registros históricos? Então, aí, se você observou o nosso conteúdo de hoje, foi a letra A, Georges Denis, B, Pablo Picasso, C, Man Ray e D, John Milne. Lembrando que a gente falou de Pablo Picasso, mas ele fez uma experimentação. Então, bem depois que o Man Ray já tinha utilizado como fim artístico o light paint, certo? Então, a resposta correta aí vai ser a letra C, Man Ray, que ele foi o primeiro que trouxe o light paint para a fotografia artística, aí como a gente viu aí alguns experimentos dele. Complete a frase com a palavra correta. A técnica de light paint consiste em fazer o quê com a luz? Criando efeitos visuais incríveis através da movimentação de uma fonte luminosa diante da câmera em um ambiente escuro. Então, aqui está todas as características do light paint. Ele consiste em pintar com a luz. Então, esse é um efeito de pintura com a luz, criando esses efeitos visuais incríveis que você pode estar criando aí, qualquer pessoa pode estar criando, testando aí esse efeito do light paint. Próxima questão, qual dos itens abaixo não é essencial para realizar uma foto com a técnica de light paint? Ou seja, não é essencial. Câmera fotográfica, ela é essencial ou não é essencial? O tripé, ele é essencial ou não? Letra C, uma fonte de luz é essencial
ou não é essencial? Ou letra D, aplicativo de edição de vídeo. Então, nós falamos aí, né, que esse aplicativo de edição de vídeo, ele não é necessário colocar aquelas luzes artificiais, já que você pode estar fazendo isso a partir dessa técnica do Light Paint. Então, não é essencial o aplicativo de edição de vídeo. Então, nós vamos aí relembrar essa técnica do Light Paint, né? O que nós conseguimos entender e aprender sobre o Light Paint. Ele é uma técnica fotográfica criativa que consiste em pintar com a luz em ambientes escuros. Então, é interessante lembrar que essas são as principais características do Light Paint, que é pintar com a luz em ambientes escuros. O artista Man Ray, em 1935, quem utilizou Light Paint com fins artísticos. Até Picasso já desenhou com a luz. Então, nós vimos aí esses dois artistas memoráveis que utilizaram essa técnica. Câmera fotográfica, tripé firme, ambiente escuro, uma fonte de luz como a lanterna ou LED, ou roupas escuras para não aparecer na imagem. Um aplicativo pode ajudar, mas é opcional. Então, essa técnica aí, ela é simples, fácil e traz um efeito muito diferenciado na fotografia. Para quem gosta de fotografia, essa é uma boa experiência. Então, eu vou finalizar por aqui e agradeço pela atenção. Até a próxima aula.